Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Pedro. Vamos pensar hoje a partir do versículo 5. E é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês. Então abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. O texto bíblico diz assim, do versículo 5 até o versículo 7. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Ponto. Minha mensagem com vocês é a partir da parte B, do versículo 5, do capítulo 5. Sejam todos humildes. Talvez na sua tradução esteja assim: cingi-vos de toda humildade. Se a tua tradução está assim, cingi-vos de toda humildade, o texto bíblico quer nos ensinar que existe uma roupa feita por Deus que cabe muito bem em qualquer pessoa. Não é interessante? Se eu fosse numa loja e eu comprasse uma roupa para minha esposa e chegasse para ela e dissesse assim: querida, eu comprei esta roupa porque o vendedor disse que ela cabe em qualquer tipo de mulher. Vocês acham que a minha esposa ia gostar da roupa? Vocês acham que ela ia... Não, né? Ela não ia gostar. Primeiro porque ela fala assim: eu não sou qualquer tipo de mulher. E segundo, você não teve o mínimo trabalho de pensar em algo que de fato ficasse bem para mim exclusivamente. Mas quando Deus olha para nós, Ele fez um tipo de roupa, um tipo de vestimenta que cabe perfeitamente para qualquer tipo de homem. E esta vestimenta chama-se humildade. Por isso, se anos atrás nós éramos convidados a calçar as sandálias da humildade, o texto bíblico nos convida a calçar ou a vestir o avental da humildade. Porque a ideia do texto bíblico ao dizer cingi-vos de toda a humildade, ou na minha tradução, sejam todos humildes, ele está falando, vocês precisam colocar um tipo de roupa que proteja a roupa de baixo, para que vocês estejam prontos a serem servos. Cingi-vos de toda a humildade é aquele mesmo sentimento que teve em Jesus quando ele estava diante dos seus discípulos e ele cingiu-se de um avental. Ele tirou a parte de cima da roupa, ele pegou uma toalha, ele pegou uma bacia e ele foi lavar os pés dos discípulos. A ideia de Pedro, ele vai então levar os seus leitores a este momento da experiência de Jesus. Cingir-vos de toda a humildade é vestir um avental que me caracteriza como pronto para o serviço, pronto para a ação, pronto para sermos servos. E é interessante porque ele vai falar a respeito disso, Pedro dizendo, uns para com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. É interessante, no texto bíblico de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16, tem 6 coisas que Deus não gosta e uma que Deus abomina. E a primeira coisa que Deus não gosta são olhos altivos. É o que Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz. Deus não gosta de olhos altivos, que é uma referência ao orgulho. E aí o texto bíblico vai dizer, mas concede graça aos humildes. Uma referência de Provérbios também, essa citação de Pedro, de Provérbios capítulo 3, versículo 34. Veja agora o que é que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer, portanto, é uma conclusão. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Cantamos sobre a poderosa mão de Deus aqui. Enquanto estávamos cantando, eu me lembrei por que o judeu usa aquele chapeuzinho aqui na sua cabeça. Sabe por que o judeu usa aquele chapeuzinho aqui? Para não se esquecer que ele está debaixo da poderosa mão de Deus. Aquele chapeuzinho que acompanha o judeu é a lembrança de que a mão de Deus está sempre sobre a vida dele. Ou é o desejo do judeu de declarar que ele deseja que a mão de Deus esteja sempre sobre a cabeça dele. E aí ele vai dizer, vai lançar um desafio para nós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro vai então concluir o seu parágrafo dizendo assim, vocês têm um motivo e vocês têm um jeito de lidar com a ansiedade.
vocês têm um motivo e um jeito de lidar com as suas preocupações. E qual é o jeito que Pedro sugere que a gente lide com as nossas preocupações? Salmo 55, versículo 22. Transfirem a Ele, lancem sobre Ele. E por que nós devemos fazer isso? Porque Ele se importa conosco. Mas apesar de tudo isso, de que modo nós devemos fazer isso? Com humildade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A gente faz com humildade. A gente faz porque Deus se importa comigo. E a gente faz lançando. E quando eu olho então para esse texto bíblico, eu tenho que entender que Pedro, ao escrever isso, está no primeiro século da nossa era. E no primeiro século da nossa era, esta igreja, e a igreja do primeiro século, ela era muito perseguida. Muito perseguida. A ponto de eles não saberem se estariam vivos no dia seguinte, a ponto de não saber se eles teriam comidas no dia seguinte, a ponto de eles estarem sempre vivendo em comunidade, trancado no lugar, né? Quando eles se distanciavam ou quando eles faziam a locomoção deles, era sempre com muita preocupação, porque a qualquer momento o Império Romano poderia os prendê-lo, a qualquer momento Nero poderia crucificá-los na cidade, a qualquer momento Nero poderia incendiar os seus corpos na cidade e fazer dos cristãos as lanternas que iluminavam as ruas de Roma naquela época. Você conhece a história, você já esteve numa sala de aula, e quando Nero então ele colocava fogo nos cristãos presos nas cruzes espalhados pela cidade, era uma maneira então de intimidar os cristãos, e era a luz que a cidade de Roma tinha, cristãos crucificados, queimados. E aquela igreja vivia esta pressão, e aquela igreja vivia esta ansiedade, e aquela igreja vivia esta preocupação. Será que se eu sair eu vou voltar vivo? Será que vão me descobrir? Será que vão colocar fogo em mim? E assim que aquela igreja vivia. É nesse contexto que Pedro olha para aquela igreja e diz assim: primeiro, vocês precisam confiar na poderosa mão de Deus. Vocês precisam confiar nesta mão poderosa de Deus, da qual tanto nós ouvimos no passado. Por isso o texto bíblico vai dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que significa no Antigo Testamento a poderosa mão de Deus? Primeiro, livramento. Foi com a poderosa mão de Deus que Israel foi livre do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 20. É a poderosa mão de Deus que tira o povo de Israel do Egito. Mas também em Jó nós vemos ele dizendo que é a poderosa mão de Deus que tem o provado. É a poderosa mão de Deus que tem aperfeiçoado a sua visão a respeito de Deus. Jó tinha uma visão distorcida a respeito de Deus. Jó tinha uma visão distorcida a respeito de quem era Deus e do poder dele. Tanto que no capítulo 42 ele vai dizer aquela famosa expressão do versículo 5. Antes eu te conhecia só te ouvir falar, mas agora de contigo andar. Foi a poderosa mão de Deus que tirou Jó de uma situação de só ouvir falar a respeito dele e levou-o para uma condição de querer andar com ele, de querer estar com ele, de querer a mão dele sobre a sua própria vida. Nós também vemos a poderosa mão de Deus muitas vezes exercendo disciplina. E a disciplina de Deus nunca é castigo, mas sempre é a possibilidade de estar resgatando, revertendo uma situação, corrigindo a rota de uma vida, recuperando um ser humano. Por isso, quando Pedro está falando a respeito de que nós devemos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Pedro está falando, isso tem que ser expectativa de esperança para nós. Isso tem que ter motivo de esperança para nós. Isso tem que ter desejo de esperança para nós. Não importa qual seja a nossa preocupação, não importa qual seja o motivo da nossa ansiedade, não importa qual seja o motivo das nossas preocupações. O apóstolo Pedro, está nos convidando, está convidando aquela igreja do primeiro século, que estava à beira da morte, a confiar, se submeter a uma dependência na providência soberana de Deus. Então, o que é estar debaixo da poderosa mão de Deus? É confiar na provisão soberana dele.
é confiar na provisão soberana dele. O que é que você precisa hoje? Do que você precisa hoje? Deus, Ele tem para te dar. Ele é provedor. Ele não apenas o criou, mas Ele é o mantenedor. Ele tem mantido você. Se submeta à poderosa mão de Deus. Aceite voluntariamente a sua soberania diante da sua vida. Deixe Ele suprir as suas necessidades. Deixe Ele cuidar daquilo que hoje tanto lhe preocupa. Mas veja que curioso, se submeter debaixo da mão de Deus não é algo simples e fácil. Por melhor que seja, por mais seguro que seja, por ser um lugar então de confiança, não é fácil, porque nós temos que lidar com o nosso orgulho, até mesmo diante de Deus. E muitas vezes nós não nos submetemos diante ou debaixo da poderosa mão de Deus, porque achamos que podemos resolver, porque pensamos que temos a solução, porque confiamos na nossa autossuficiência, porque o nosso orgulho não nos deixa submeter-se. Por isso, Pedro vai dizer: entendam o valor da humildade. Por isso, Pedro vai dizer no versículo 5: sejam todos humildes, cingivos de toda humildade. E ali, quando Pedro está falando isso, além de nos lembrar e de nos remeter aos aspectos que eu já disse, ele também está tentando trazer o mesmo sentimento que havia no coração de Paulo, quando este Paulo vai falar sobre Jesus. E este Paulo vai falar sobre Jesus lá em Filipenses capítulo 2, nos versículos 3, 4 e 5 da seguinte maneira. E ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. E aí, a partir do versículo 6, a doxologia que nós conhecemos: que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e em forma de servo, em forma de homem, andou entre nós. Se submeter à poderosa mão de Deus é um exercício de humildade. E é essa humildade que vai curar a nossa ansiedade. É esse tipo de humildade que vai curar a nossa ansiedade. E quando Pedro então está falando a respeito dessa humildade, quando Pedro está falando então a respeito dessa condição que nós temos, né, de estarmos voluntariamente nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus, num aspecto de humildade, eu me lembrei da história de Ana. A Bíblia conta em 1 Samuel capítulo 1 a história de uma mulher chamada Ana. E essa mulher não poderia engravidar. E para aqueles que conhecem a história, lembram-se então que ela se retirou para fazer uma oração. E o texto bíblico diz que a oração não saía pela voz, né, mas a boca movimentava-se. E ali passando um homem chamado Eli, o sacerdote daquela época, viu Ana, né, mexendo a boca, e não ouvindo o que ela estava falando, pensou que ali ela estivesse embriagada. E Eli foi e deu uma bronca em Ana. E Ana disse o seguinte: não me julgue mal, sacerdote. Na minha tradução diz assim: não me julgue como uma mulher vadia. Eu estou aqui suplicando diante de Deus e colocando diante dele toda a minha angústia, toda a minha ansiedade, todo o meu sofrimento, todo o meu lamento. E ele diz assim: que Deus seja benevolente com você, minha filha. Mas sabe o que eu mais gosto dessa oração? É como ela termina. Como ela termina. O texto bíblico diz assim: e Ana saiu da presença de Deus, e o seu semblante não estava mais triste. Você consegue ver o princípio de Pedro na vida de Ana? Primeiro, Ana se colocou debaixo
da poderosa mão de Deus. Segundo, Ana, ela humildemente estava ali orando a Deus e pedindo a bênção dele, a intervenção dele sobre a sua vida. E terceiro, quando Ana lançou a angústia do seu coração diante de Deus, quando Ana lançou a angústia da sua aflição diante de Deus, quando Ana lançou a sua ansiedade diante de Deus, o semblante dela não estava mais triste. A humildade cura a ansiedade. A humildade é essa capacidade de reconhecer que eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Muitas vezes eu não consigo, mas Ele consegue. Muitas vezes eu não sei, mas Ele continua sabendo. E humildemente então eu me coloco diante dEle e me submeto à sua soberania, aceito a sua soberania para aquele momento da história da minha vida, sinto a mão dEle sobre a minha cabeça, e ali então eu deixo aos pés de Jesus toda a minha aflição. Por isso, o texto bíblico vai terminar com esse sentimento: lance uma atitude ou uma ação intencional. Lançar é uma ação intencional, né? Eu não consigo lançar, eu não consigo me desprender, eu não consigo abrir mão se não for uma decisão intencional. E quando Pedro diz, olha, se você está com medo de sair porque você talvez vai ser queimado e crucificado, lance, deixe que Deus cuide, deixe que Deus sabe quais são os tempos que você tem na terra, quais são os seus dias na terra. Não ande temeroso quanto a isso, não perca a beleza da vida. Dizem que ansiedade é excesso de futuro no presente. Se ansiedade é excesso de futuro no presente, por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Um dos grandes exercícios que todo cristão tem que fazer, dia a dia com Jesus. É o que temos para hoje, Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas e amanhã? Viva hoje. Amanhã continua pertencendo a Ele. E quando chegar o amanhã, é o que temos para hoje, Jesus. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor é soberano. O Senhor sabe o que está fazendo. A tua mão continua sobre a minha cabeça. Eu voluntariamente me submeto a você. Mas acima de tudo, eu entrego, eu lanço aos pés da cruz aquilo que tem afligido o meu coração. Lançai sobre Ele. Lançai sobre Ele. É o que o texto bíblico nos convida a fazer. Quando o texto bíblico nos convida a fazer isso, tenha a imagem de Ana na sua mente. Ana lançou a infertilidade dela aos cuidados de Deus. E vocês conhecem a história. Samuel nasceu. Ana lança sobre ele. Não é mais assunto meu, não é mais problema meu, não é mais dor minha. Agora está em tuas mãos. E quando então Ana lança aos pés de Jesus, ela descansa. Mas por que nós devemos fazer isso? Porque não existe ninguém que conheça mais a preocupação que temos sobre as nossas vidas do que esse Jesus. Quando ele fala assim, lançai sobre ele toda a sua ansiedade, ele está dizendo assim, pare de se preocupar ou pare de cuidar da sua própria preocupação. É como se Deus estivesse nos sugerindo, é como se Pedro estivesse sugerindo à igreja assim, pegue a sua preocupação e transfira a Deus. Deixe que Ele se preocupe com você e por você. Deixe que Ele esteja tomando conta dessa preocupação. A ideia de lançar a ansiedade é a ideia de transferir a responsabilidade daquela preocupação a alguém que pode cuidar realmente da sua preocupação. Esse é um grande desafio, porque todos nós queremos ter controle sobre tudo, e quando alguma coisa começa a escapar entre os dedos, é aí que começa a surgir a preocupação. Quando eu não tenho mais domínio, controle sobre alguma situação, é ali que começa a nossa preocupação. E quando a vida começa a escorrer entre os dedos, nossa atitude deve ser, está em Deus. Saiu das minhas mãos, então está nas mãos de Deus.
Eu sempre sofri muito com o diálogo interior. Você conversa com seus botões? Eu converso muito com os meus botões. E a psicologia chama isso de diálogo interior. Eu converso muito comigo mesmo. E eu sofri já muito com isso. Porque quando nós conversamos conosco mesmo, nós criamos problemas que não existem e soluções para problemas que não existem e realidades que não existem. Mas ela se torna tão real que quando nós nos deparamos com aquela conversa interior que nós tivemos, nós achamos que está acontecendo mesmo. Até que eu li um livro que fala sobre a graça sobre as nossas emoções. E ele pedia para que quando nós estivéssemos num diálogo interior, nós disséssemos assim: hoje eu não vou conversar com você sobre isso. E quantas vezes eu me pego dizendo para mim mesmo: hoje nós não vamos conversar sobre isso. Chega, não quero mais conversar com você sobre isso. E ele diz, e a partir de você dizer não para você mesmo, você vai aos pés de Cristo e ore. Toda vez que um diálogo interior começa aqui dentro, é Deus me lembrando que eu preciso me ajoelhar e orar. Porque eu conversar comigo mesmo não vai resolver nada. Mas conversar com aquele que tem o poder de se preocupar comigo e por mim, isso faz toda a diferença. Lançar é isso. É deixar que Deus se preocupe por você. Não estou falando que devemos ser irresponsáveis, inconsequentes, vida de qualquer jeito, nada disso. Mas eu estou falando, não perca o sono por causa disso. Não roa as unhas por causa disso. Não engorde por causa disso. Não emagreça por causa disso. Não alimente o seu vício por causa disso. Ele está cuidando de você. Ele convida você a deixar que Ele cuide das suas preocupações. Então eu quero propor uma nova versão para vocês. Entreguem a Deus, que tem uma poderosa mão sobre a sua vida, de maneira humilde, se submetendo à sua soberania, todas as suas preocupações. E olha o que o texto bíblico diz. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Só cuida quem ama. Só cuida quem se importa. Não existe cuidado sem amor. Não existe cuidado sem se importar. Muitas vezes quando alguém chega em sua direção, eu gostaria que todos chegassem em sua direção movido por essas duas motivações: amor e interesse. Interesse sincero, aquele interesse de que eu estou me importando com o seu momento, eu estou me importando com a sua qualidade de vida, eu estou me importando com a sua preocupação, eu estou me importando com a sua dor. Talvez eu não tenha a solução, mas eu posso orar com você, eu posso andar de mãos dadas com você, eu posso tomar um café com você no final de tarde para alegrar o seu coração. Deus está falando: lance sobre mim toda a sua preocupação, porque eu me importo com você. Eu não quero ver você sofrendo, eu não quero ver você roendo as unhas, eu não quero ver você engordando, eu não quero ver você alimentando os seus vícios, eu não quero ver você emagrecendo, eu não quero ver você se dopando com remédios para que você supere a sua dor, eu não quero ver você perdendo noites de sono, eu não quero ver você brigando com seu esposo, com a sua esposa, chutando o seu cachorro, mordendo o seu papagaio, beliscando o seu filho por causa da sua ansiedade. Eu não quero nada disso para você, eu não os fiz para isso, eu não os fiz para viver nessa situação. Eu me importo com você. Confie em mim, submeta-se, seja humilde, reconheça a sua dor, reconheça a sua limitação. Deixa eu arrancar essa ansiedade do seu coração, porque eu me importo com você. Eu fico imaginando com que sentimento Pedro estava falando para a sua igreja, e com que sentimento Pedro estava falando para o seu povo do primeiro século. Talvez com lágrimas nos olhos, ele estava dizendo: eu me importo, eu não fiz você para morrer numa cruz queimada por Nero, eu não fiz você para ser lâmpada da cidade de Roma, mas mesmo que você tenha que passar por isso, eu ainda estou com você, eu me importo com você.
E talvez com lágrimas nos olhos, de uma igreja ferida, de uma igreja machucada, de uma igreja perseguida. Pedro então olha para aquele povo e diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Transfira o seu cuidado a ele. Por uma única razão. Ele não está curioso a respeito do seu momento. Ele não está simplesmente investigando uma situação. Ele tem total interesse por você. E Ele o quer ver você muito bem. Por isso o texto bíblico vai dizer assim: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. O que significa exaltar nesse contexto de Pedro? Colocar você acima do seu problema. Colocar você acima da sua dor. Colocar você acima da sua ansiedade. Colocar você acima da sua aflição. Colocar você acima da sua preocupação. A ideia de exaltar não é a ideia de trazer reconhecimento para você. As pessoas às vezes entendem errado. Eu vou sofrer aqui porque vale a pena sofrer, porque depois que eu sofrer, eu vou ser exaltado. Deus vai me honrar, né? Vai valer a pena. Deus vai fazer essa igreja ficar cheia. Deus vai trazer um monte de gente para se converter. Não é isso que Deus está falando. Deus vai me dar uma promoção. Eu vou aqui me exaltar, eu vou me submeter aqui a essa opressão, a essa humilhação do meu chefe, da minha empresa, porque daqui a pouquinho Deus vai me dar uma promoção. Até pode acontecer, mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando, no tempo oportuno, Ele tira você do problema. Ele tira você daquela situação aflitiva. Ele tira você daquilo que hoje te traz ansiedade. Ele tira você daquela situação que hoje lhe dá medo. Ele tira você da situação que hoje te tira o sono. Ele muda o seu status. Ele tira você da dor. É isso que Pedro está falando quando ele fala para aquela igreja. Quando nós nos humilhamos debaixo de Deus ou diante de Deus, daqui a pouquinho Ele nos tira dessa condição tão dolorida, tão sofrida que nós estamos vivendo. Você está preocupado hoje? Daqui a pouquinho Deus vai te exaltar. Ele vai te tirar dessa condição de preocupação. Basta você se submeter à poderosa mão dEle e transferir toda a preocupação que você tem sobre a sua vida a quem realmente sabe o que fazer com a sua preocupação. Porque Ele se importa com você. Como eu disse, somos 30% de uma nação ferida. 30% de uma nação preocupada. Talvez até mais, se contarmos os desempregados, os falidos. Somos uma nação que não tem qualquer perspectiva do que vai ser o amanhã. Uma nação desiludida, que já nem se considera mais desempregado. Porque desempregado é aquele que continua procurando emprego, mas nós já temos uma população imensa dentre os desempregados que não tem mais nem coragem de procurar emprego. Já nem entra mais nas estatísticas dos desempregados. Completamente desiludida quanto ao futuro. E temos uma nação que mesmo tendo Jesus, está muito doente. E Jesus na noite de hoje quer mudar este quadro, quer reverter essa situação. Quer convidar você a experimentar da poderosa mão de Deus o remédio chamado humildade. E Ele quer te exaltar, é palavra dEle. E Ele quer fazer tudo isso, porque Ele se importa com você. Não se preocupe. Se você tem aquele sentimento de que ninguém se importa com você, quem precisa se importar com você, está declarando na manhã de hoje que se importa, que é Jesus. Por isso eu quero convidar você nesta manhã
a num gesto de fé, pegar a sua preocupação, esse pacotinho que você tem tratado com tanto cuidado, com tanta atenção. Eu quero convidar você a pegar esse pacotinho que tem sido precioso na sua vida. Esse pacotinho que você tem tratado, com muito cuidado. E eu quero convidar você a colocar nos pés de Jesus esse pacotinho e dizer a Jesus: não é mais minha preocupação. A partir de hoje, o problema está com o Senhor. Cuida para mim desta preocupação. Sempre quando eu chego nesse momento da história, eu me lembro de uma parábola, não bíblica, mas missionária. Não vou contar toda a história, mas eu vou contar o desfecho da história. Um casal de missionários americanos estiveram em terras africanas. E para a sobrevivência deles, eles montaram uma horta. E eles plantaram abacaxi. E abacaxi demora para nascer. Não nasce rápido, abacaxi demora para surgir no pé. E aí a história é longa, mas eu vou resumir. Na primeira surgimento, na primeira safra de abacaxi, os africanos e a tribo de índio que aquele missionário, aquele casal americano ministrava, roubaram todos os abacaxis. E o missionário ficou muito chateado e foi falar com eles: poxa, a gente está aqui, a gente cuida, por que vocês roubaram? Eles falaram assim: está em nossa terra, é nossa, essa é a nossa cultura. E isso aconteceu várias vezes. Até que um dia aquele missionário chegou à conclusão: nós nunca vamos comer abacaxi. Nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, não plantar mais abacaxi, ou não se importar e entregar para eles. E aí foi o que aqueles americanos fizeram, aqueles missionários. Eles plantaram abacaxi. E ali então, eles esperavam colher. Mas por alguma razão, aqueles índios não foram pegar o abacaxi daqueles missionários. E por outro lado, aqueles missionários também não pegaram os abacaxis. E o abacaxi começou a apodrecer no pé. Foi quando os índios chegaram aos missionários e falaram assim: ei, mas vocês não vão comer abacaxi? Está apodrecendo. Eu falei: não, estou esperando vocês pegarem. Vocês não vão pegar abacaxi? É assim, na nossa terra, se está plantado na nossa terra, é nosso. Mas a partir do momento que quem plantou abre mão e oferece para nós, aqui na nossa cultura, nós não podemos comer. Porque apesar de ser nosso, foi dado por vocês. E quem tem que pegar o primeiro abacaxi são vocês. E nós estamos esperando vocês pegarem o primeiro abacaxi. O que eu quero dizer com essa história? Entregue o seu abacaxi para Jesus descascar. E Ele vai te devolver a polpa limpinha para você comer. Porque é assim que Ele vai te exaltar. Ele descasca o seu abacaxi e devolve a polpa limpinha para você. Descanse no Senhor. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.